pessoal, o nosso assunto é tabela periódica e nós vamos falar apenas um pouco sobre a organização da tabela periódica e uma das propriedades periódicas, que é o raio atômico. Bom, antes de tudo, é bom observar um pouco da história da tabela periódica e eu deixei um vídeo num link para vocês, que vocês podem conhecer um pouco mais de uma forma muito mais divertida do que a minha narrativa. Só dou uma sugestão para vocês, que vocês podem utilizar então a ferramenta aqui embaixo no YouTube e adicionar legendas em português. E se você acha que está muito rápido, você pode modificar a velocidade do vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo que eu escolhi. Bom, essa é a tabela periódica e aqui vocês podem observar que existe uma configuração eletrônica embaixo de cada elemento. Para entender essa configuração eletrônica, é importante que você faça a leitura das páginas 205 e 206. Escrevi errado aqui, hein? Lá do nosso livro-texto, o Química Ciência Central, o Brau. Bom, feito isso, você pode dar uma pausa se estiver com dúvida. Eu posso apresentar para vocês um pouco mais da tabela. A tabela é organizada em linhas. As linhas são chamadas de períodos. Notem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos na tabela periódica. E esses elementos aqui embaixo, da série dos lantanídeos e actinídeos, eles estão todos nessa posição aqui, ó. Mas como eles não cabem todos aqui e ficar muito confuso, eles são adicionados aqui embaixo, os lantanídeos. E os actinídeos nesta posição aqui. Tudo bem? E as colunas da tabela periódica são chamadas de família ou grupo. Voltando nos períodos, os períodos nós tratamos eles numericamente mesmo. Então, aqui nós temos o primeiro período, aqui iniciando no lítio o segundo, terceiro, quarto e assim por diante até 7. Já na família, nós temos duas estruturas para chamar as famílias. Eu vou adotar com vocês essa de cima, tá vendo? Ó, 1A, 2A, e aí volta aqui para o lado de cada tabela, ó, 3A, 4A até 8A. E aqui nós temos os elementos, então, das famílias B. Explico para vocês mais um pouquinho sobre isso depois. Continuando. Agora eu quero que vocês parem e façam uma observação. Note que todos os elementos dessa família 1A e 2A, eles vão acabar a sua configuração eletrônica preenchendo orbitais do tipo S. Tá vendo? Por isso, essas duas famílias, a 1A e a 2A, são famílias do bloco S. Elementos do bloco S. Já aqui nas famílias B, nós teremos sempre, quando você fizer a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica terminando com o preenchimento de elétrons em orbitais D. Por isso, todas essas 10 famílias aqui são o bloco D. E aí você pode fazer a mesma analogia, pegando a tabela periódica, para observar o bloco F e o bloco P. Fica aí o exercício para vocês. Bom, e agora? Conhecendo a tabela periódica, a gente pode determinar a configuração eletrônica condensada de um elemento, sem fazer todo aquele esquema de distribuição eletrônica com um diagrama. E como fazer isso? Vejam só, a gente tem o preenchimento da tabela periódica da seguinte maneira. Na família 1A, nós temos sempre o preenchimento do orbital S com um elétron. Na família 2A, nós temos os elementos que têm o preenchimento do orbital S com 2 elétrons. Quando a gente salta lá para o outro lado da tabela periódica, ainda na família A, nós vemos aqui, ó, o orbital S está totalmente preenchido, que foi preenchido lá no bloco S, e agora nós temos o início do preenchimento do bloco dos orbitais P. Então aqui P1. Então na família 3A vai acabar em P1. Na 4A, P2, P3, P4, P5 e P6. Nota que no bloco D
o primeiro elemento aqui, o escândio, vai começar em D1. E aí, se a gente lembrar que para os orbitais D a gente pode adicionar até 10 elétrons, você pode fazer uma analogia, uma associação disso com a quantidade de famílias que nós temos aqui. São exatamente 10, e note que na última nós temos o preenchimento D10. Quantos elementos nós temos, então, aqui no bloco F? Ora, se nós temos 14 elétrons que podem ser adicionados no bloco F, nós vamos observar 14 elementos aqui. Continuando, então. Como que a gente poderia fazer, então, a determinação da configuração eletrônica aqui? A gente já sabe que o elemento, por exemplo, sódio, está aqui o sódio, ele vai acabar sua configuração eletrônica em S1. Mas como saber, então, qual é o período, qual é o número quântico principal que vai antecipar o S1? Eu acabei de antecipar para vocês aqui, é o período, não é? Então vejam só, nós temos aqui, ó, se você olhar o bloco S, o P, vai ser desse jeito, tá? Então nós temos aqui, ó, o número do período e S1 para a família 1A. Olha só, o frâncio é o elemento do sétimo período, então ele vai acabar em 7S1. Vamos lá, ó. O flúor é o elemento do segundo período, então ele vai acabar em 2P5. Por quê? Ele está na família 7A. Bom, quando a gente chega no bloco D, a coisa vai mudar um pouquinho, porque a configuração eletrônica vai acabar em D e os orbitais D são orbitais mais internos. Enquanto aqui nós temos a configuração eletrônica acabada, terminando com o número do período S1, aqui nós vamos ter, para os orbitais D, o número do período menos uma unidade. Quer ver? Ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o quarto período. Note que aqui nós temos 3D1. Então, quando você escrever a configuração eletrônica, ela vai acabar assim, ó, 4S2, 3D1. E 3 não é exatamente uma unidade a menos do que o número do período aqui, que é 4? Então, aqui nós teremos uma regra do tipo N-1D. Olha como é que isso se repete, ó. Aqui é o quinto período e aqui acaba em 4D. No caso do bloco F, vocês vão ver que o número quântico principal que acompanha aqui o orbital F do final da configuração, ele vai ser 2 vezes menor que o período. Olha aqui, o praseodímio, por exemplo, o elemento de número atômico 59, está no sexto período e ele vai acabar em 4F. 4 é 6 menos 2, não é? Depois vocês vão fazer alguns exercícios para treinar isso. Já mostrei o sódio para vocês. Como ficaria o bromo, então? Vamos lá, sem olhar aquela tabela anterior. O bromo está aqui no quarto período. Você já leu lá no livro como é que faz a configuração eletrônica condensada, então você sabe que a configuração dele vai ser a configuração equivalente à do argônio. Seguido, então, olha, nós podemos aqui, ó, do bloco S completo, e aqui é o quarto período. Então, 4S2. Seguido do bloco D completo, e aí nós temos, então, 3D10. Quarto período, lembra N-1. E como ele é da família 7A, ele vai acabar em P5. Eu errei na digitação aqui, né? Coloquei 6, mas é P5. Vamos fazer mais um? Olha o nióbio. O nióbio está aqui na tabela periódica. Como que seria a configuração eletrônica dele? Então vamos lá, ó. A configuração eletrônica condensada. Eu vou olhar o gás nobre da família anterior. Então o nióbio, ele tem uma configuração eletrônica equivalente à do criptônio, somado quem? O bloco S está completo, 5S2, quinto período. Como ele está no quinto período, o número quântico principal que acompanha D é uma unidade a menos, 4.
Aí nós vamos contar. Aqui é D1 no ítrio, no zircônio é D2, no nióbio vai ser D3. Então a configuração eletrônica dele é 5s2, 4d3. Isso sem a gente ter que fazer todo aquele diagrama, então. É mais fácil olhar para a tabela periódica e determinar a configuração eletrônica assim. Bom, mas por que a tabela periódica está organizada desse jeito? De uma forma que numa família os elementos acabem com uma configuração eletrônica sempre igual em termos de preenchimento dos orbitais. Por exemplo, na família 1A, nós temos sempre os elementos acabando em S1. Exatamente porque o preenchimento dos orbitais mais externos de um elemento que vão determinar a sua reatividade, como que eles vão se relacionar com outros elementos numa reação. Então os elementos que vão acabar sempre aqui com a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, na camada mais externa, eles vão reagir de forma parecida, então eles são da mesma família. De forma parecida, mas não é igual. Bom, as famílias além dos números 1A, 2A, 3A, 4A e assim por diante, elas também recebem nomes, e aos poucos nós vamos falando disso. Mas já vou adiantar para vocês, ó, na família 1A nós temos os metais alcalinos, na 2A os metais alcalinos terrosos. Normalmente a 3A nós chamamos de família do boro, a 4A família do carbono, a 5A da família do nitrogênio, a 6A família dos calcogênios, a 7A dos halogênios, e aqui nós temos então a 8A, família dos gases nobres. Fica então um exercício para vocês. Agora escolha um ou mais elementos de cada bloco da tabela periódica e determine a configuração eletrônica condensada só olhando para uma tabela como essa daqui. Vou mandar essa tabela num link para vocês também, tá? E qual é a relação, então, desta organização da tabela periódica com a reatividade dos elementos? Como eu já acabei de falar para vocês, e nós vimos nas aulas anteriores, os orbitais S são diferentes dos orbitais P, dos orbitais D e dos orbitais F. Os orbitais mais externos são aqueles orbitais que farão contato com outros metais. Os orbitais mais externos, então, de um elemento, são aqueles que farão contato com outros elementos. E esse contato é que vai promover ligações químicas, reações químicas. Então, conhecer a parte mais externa da configuração eletrônica de um elemento é extremamente importante para a gente entender a tendência de reatividade deles. Enxergar a tabela periódica também em função dos seus blocos, então, pode nos ajudar bastante. Deixei mais um vídeo que vai ficar para vocês num link, que vai mostrar 8 elementos da tabela periódica e a aplicação tecnológica deles. Tenho certeza que alguns estarão muito associados com a atuação profissional de vocês. Lembrando que este vídeo é em inglês e que vocês podem colocar uma velocidade mais lenta e legenda em português gerada automaticamente. Nas nossas aulas de propriedades periódicas, nós vamos tratar então de 4 propriedades: raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade e afinidade eletrônica. Sobre raio atômico, deixo outro vídeo aqui para vocês terem a percepção de como é pequeno o nosso átomo. Mas o que é raio? Imagine então o átomo como uma esfera. O raio, então, seria a medida do núcleo até o final da camada eletrônica, da eletrosfera. Mas existem várias medidas diferentes e formas de medir o raio de um átomo. Aqui, por exemplo, está falando da medida para raios atômico de Van der Waals. Por que existem medidas diferentes? Não é possível pegar uma fita métrica e colocar no núcleo e esticar até o final da camada eletrônica de um átomo isoladamente. E também isso não faria muito sentido em muitas situações.
uma vez que os elementos químicos quase que sempre estão associados a outros elementos. Então, quando vocês olharem tabelas de raios atômicos, às vezes vocês vão encontrar vários valores, e sempre dizendo que tipo de medida é aquela. Então, alguns átomos têm seu raio medido em função, por exemplo, de ligações químicas iônicas, outros de ligações covalentes, outras de ligações metálicas. Como o próprio nome das ligações diz, as formas de interações entre os átomos são diferentes. Isso vai fazer com que a interação da nuvem eletrônica entre os dois átomos, que vai promover uma ligação, está vendo que a nuvem eletrônica meio que interpenetrou uma na outra aqui? Seja diferente. E isso vai fazer com que nós tenhamos percepções de raios com tamanhos um pouco diferentes para o mesmo elemento. Bom, definido o que é raio, nós podemos tratar então de como o raio atômico e iônico vai variar numa família da tabela periódica. Note que essa aqui é a família 1A, a família dos metais alcalinos. A tendência que nós vamos ver aqui serve analogamente para todas as outras famílias da tabela periódica. É claro que essa é uma tendência, não uma regra geral. As medidas que nós estamos vendo estão dadas em angstroms, 10 a menos 10 metros. Vamos primeiro para a parte cinza do raio, o raio atômico, o raio do átomo, que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons na camada de valência. Na eletrosfera. Vejam que, à medida que nós descemos na tabela periódica, o raio atômico dos elementos da mesma família está crescendo. Ao que devemos associar esse crescimento? Se nós olharmos para a configuração eletrônica desses elementos, veremos que o lítio é um elemento do segundo período, o sódio do terceiro, o potássio do quarto e assim por diante. Sendo assim, nós já podemos ter a certeza que o lítio é um elemento que vai acabar em 2s1. Lembra ele da família 1A, do bloco S, então ele acaba em S1. Se é do segundo período, 2s1. Enquanto o sódio, 3s1. O potássio, 4s1. O rubídio, 5s1. Note que o número quântico principal está aumentando. Lembra das aulas em que eu falei de números quânticos? E aí eu estava explicando para vocês a diferença entre o orbital S, por exemplo, 2s do 3s. Qual seria a diferença? O tamanho. Porque quanto maior o número quântico principal, maior a distância que o elétron pode ter do núcleo. Como aqui nós temos número quântico principal maior aumentando para a última camada eletrônica, consequentemente, os elétrons podem ir cada vez mais longe do núcleo. E, consequentemente, o raio vai aumentar de cima para baixo em uma família. Note que não basta a gente decorar que de cima para baixo o raio aumenta. Porque lá na frente, quando vocês forem pensar em ligas metálicas, então misturas de dois metais, ligas intersticiais e substitucionais, só lembrar de cima para baixo pode não te ser útil. E o raio dos íons? Olha aqui, ó, os cátions. Aqui nós temos o átomo que perdeu elétrons, perdeu a camada de valência. Todos eles são elementos da mesma família, têm características muito parecidas, e uma característica igual de todos eles é formar íons 1+. O que acontece nos cátions aqui é que nós temos todos eles perdendo a camada de valência. O 2s1, o 3s1, o 4s1, o 2, o 3, o 4 e o 5s1. Bom, consequentemente, os elétrons mais distantes do núcleo, por exemplo, no lítio, já não são mais do segundo período. São do período inferior, 1s2, aqui vai ficar a configuração dele. Isso faz com que, então, o raio do cátion lítio seja menor do que o átomo de lítio. E aqui nós temos, então,
um crescimento dos raios à medida que aumenta o número atômico, ou seja, de cima para baixo na família, porque o sódio, por exemplo, tem mais camadas eletrônicas do que o lítio, assim como o potássio tem mais do que o sódio e assim como o rubídio tem mais do que o potássio. Bom, um exercício que eu peço que você faça, e eu não deixei aqui de propósito no vídeo, é que você faça as configurações eletrônicas aqui do lado, lá no seu caderno, dá uma pausa no seu vídeo e confere tudo isso que eu falei. Vê se você consegue fazer isso olhando para a configuração eletrônica que você fez. E o raio atômico dos ânions nas famílias? Vamos olhar primeiro para o lado esquerdo. No lado esquerdo nós temos os átomos eletricamente neutros. E aqui continua a mesma periodicidade que nós vimos no exemplo anterior. Estávamos analisando a família 1A. Aqui estamos na família do flúor, chamado também de família dos halogênios, 7A. Os elementos da família 7A têm 7 elétrons na camada de valência. Bom, note que à medida que a gente muda de período, aumenta o número de camadas eletrônicas e, consequentemente, aumenta o raio. Agora, por que o raio do ânion é maior do que o raio do átomo no estado fundamental? Olha que o flúor, assim como o cloro, o bromo e o iodo, tem um elétron a mais do que o átomo no estado fundamental. E isso se dá porque esses elementos têm 7 elétrons da camada de valência e têm a tendência de receber um elétron a mais, completando a camada de valência com 8 elétrons. Por isso que todos eles, na família 7A, vão formar íons com carga 1-. Bom, quando o flúor recebe mais um elétron para se tornar o ânion fluoreto, nós temos então uma repulsão dos elétrons da camada de valência pela adição de mais um elétron. Sim, os elétrons em torno do núcleo, eles se repelem. Ah, mas por que eles não saem correndo dali? Eles não fogem do átomo, digamos assim? Porque existe uma atração maior que é exercida pelo núcleo. Então, mas ao adicionarmos mais um elétron ao flúor para formar um fluoreto, a gente observa então um aumento do raio iônico em relação ao raio atômico por conta da repulsão entre os elétrons na camada de valência. E veja que isso se repete por toda a família. Por isso que a tabela é a tabela periódica, porque existe uma periodicidade das propriedades na forma que a tabela está organizada. Bom, agora nós temos que pensar no raio atômico e iônico nos períodos da tabela periódica. Vamos olhar só para o raio atômico para começar. É a parte cinza. Vocês já começaram a perceber que, à medida que o número atômico aumenta, e nós estamos aqui no terceiro período, o raio diminui. Mas olha aqui, existe uma tendência, não quer dizer que o raio vai diminuir sempre de um elemento para o outro. Olha que do sódio para o magnésio há uma diminuição de 1,4 para 1,30. Só que quando vai para o alumínio, o raio tem um leve aumento, né? Mas a diminuição continua quando a gente passa para o enxofre e depois para o cloro. Então a tendência é da diminuição da esquerda para a direita. Posso explicar depois o porquê que o alumínio tem o raio dele aumentado. É só você fazer a configuração eletrônica e pensar um pouquinho que estão surgindo novos orbitais aí. Mas por que o raio aqui está diminuindo? Bom, apesar do número de elétrons estar aumentando da esquerda para a direita, note que o sódio só tem um elétron na camada de valência. Da família 1A só tem um elétron na camada de valência. Enquanto o magnésio, na família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, o alumínio 3, e aqui temos o enxofre com 6 e o cloro com 7. O que acontece é que, à medida que aumenta o número de elétrons na camada de valência, também aumenta o número de
prótons no núcleo. Com isso, nós temos um aumento de cargas positivas e negativas, e apesar da repulsão que nós poderíamos imaginar que existe entre os elétrons, existe também uma atração dos elétrons pelo núcleo, cada vez mais positivo da esquerda para a direita. O que explica a redução do raio atômico da esquerda para a direita. Então essa redução é devido à atração que vai aumentar núcleo, camada de valência, devido ao aumento de prótons no núcleo. Bom, sobre o raio iônico, nós temos que observar que o raio também vai diminuir. Vamos olhar o sódio, o magnésio e o alumínio. Para esses elementos que têm características de formar cátions. A camada de valência desse íon dos íons vão acabar sendo mais atraídas à medida que a quantidade de prótons do núcleo aumenta. Por outro lado, nós temos aqui a formação de ânions. E note que, com o aumento do número de elétrons na camada de valência, nós temos aqui a redução do raio iônico. Mas a gente tem que lembrar sempre que essa é uma tendência. E análises de elementos próximos aos outros podem sofrer variações diferentes da tendência esperada, como eu mostrei para o alumínio. E aí eu deixo um exercício para vocês, sem recorrer à tabela periódica, não, recorrendo somente à tabela periódica, desculpe. Organize, tanto quanto possível, os seguintes átomos ou íons em ordem crescente de tamanho. Então, qual é a ordem? Como ficaria a ordem crescente? Do fósforo, enxofre, arsênio e selênio. Do cátion magnésio, do cátion cálcio e do cálcio. Bom, se você teve dificuldade para resolver esse exercício, vai lá na página 223 e 225 do nosso livro-texto, que você vai encontrar a resolução desses exercícios. Não só a resposta, mas a estratégia e uma explicação de resolução. Lembrando que o conteúdo sobre raio atômico falado aqui agora está na página 219 e 226, a qual eu recomendo vocês lerem. A título de curiosidade, deixo mais um vídeo no final dessa aula, novamente em inglês, para vocês assistirem, e aí vocês vão ver sobre 4 novos elementos na tabela periódica. Até mais, galera. Em caso de dúvida, é só deixar um questionamento. E se gostou do vídeo, deixe um like.